Desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver hoje o capítulo 10 do livro Voltei, ditado pelo Espírito Irmão Jacob e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo 10 tem o título de Nova Moradia Espiritual. Decididamente, o paraíso de contemplação inalterável não era criação para mim. As alegrias do retorno à espiritualidade enobrecida e o reconforto da palestra com o irmão Andrade e Marta traziam-me, sem dúvida, infinito júbilo. Todavia, ali mesmo, estirado no repouso do leito, sentia falta de serviço. Sondava o reajustamento de minhas forças, reconhecendo que o cérebro não demonstrava o cansaço dos derradeiros dias do corpo de carne, e as fadigas do coração jaziam extintas. Dentro de meu ser lavrava bendita renovação. Pretendia rugar trabalho com aproveitamento de minhas possibilidades na ação útil, contudo receava. Ignorava que minha pobre tarefa no mundo fora aprovada pelos poderes superiores. E, no íntimo, eu não desconhecia os meus próprios erros. Como solicitar admissão às obras elevadas se não basta a boa intenção para servir com eficiência? É uma pergunta, né? Estimaria sair da câmara e ver o quadro lá fora. Respiraria desse modo o abençoado clima da atividade mental, observando de antemão quais seriam minhas probabilidades no futuro próximo. Apesar dos impositivos de trabalho que me torturavam o pensamento, deliberei calar. Eu era agora um homem distanciado do leme, asilara-me em outra embarcação e em outro mar, sob o patrocínio da generosidade alheia. O próximo item tem como subtítulo Comentários Fraternos. O irmão Andrade, que me assinalava as mais íntimas apreciações, comentou o desengano de todas as criaturas que procedem da terra esperando um céu de contemplações baratas, salientando que muitos espíritos ociosos, na falsa apreciação da divina justiça, imploram indevido descanso no paraíso, à última hora da experiência terrestre, depois de haverem sorvido, ou seja, de serem aspirado todos os venenos da alma na taça do corpo. Precipita-se então nas trevas, revoltados no desespero e na indisciplina, além do sepulcro. Logo que se capacitam da necessidade de continuação no esforço intensivo, no autoaperfeiçoamento, muitos irmãos infelizes, nesses protestos inúteis contra as leis universais, caem presas de temíveis organizações de malfeitores desencarnados, aprendendo aflitivamente a desfazer os grilhões pesados da ignorância e da má-fé, ao contato de entidades cruéis que os dominam por tempo indeterminado, qual ocorre na esfera carnal aos homens rebeldes e ingratos que pagam alto preço pelo reajustamento espiritual de si mesmos, na estrada escura da desarmonia e da desilusão. Considerou comigo os imperativos do serviço e, fazendo-me rir de contentamento, notificou que a minha colaboração seria examinada na primeira oportunidade, aconselhando-me, todavia, muita meditação e muita calma, a fim de não reentrar nas construções da espiritualidade com os prejuízos de luta humana. Porque lhe perguntasse pelo julgamento de meus atos, respondeu que a morte não nos conduz a tribunais vulgares, e sim à própria consciência, e que, dentro de mim mesmo, encontraria, de acordo com os conhecimentos evangélicos hauridos no mundo, os pontos vulneráveis do meu espírito, de maneira a corrigi-los. Corei sinceramente ao registrar-lhe as observações. Atenuando, no entanto, o choque com que me beneficiava, esclareceu que os desencarnados, totalmente extraviados,
não conseguiam acesso até ali e que, não obstante entregue ao meu próprio julgamento, um amigo de mais alto viria ajudar-me a recompor o sentimento e o raciocínio. Intrigado por não ouvir o nome do benfeitor anunciado e não desejando ser indiscreto, perguntei ao irmão Andrade se ele mesmo não poderia auxiliar-me em semelhante juízo, ao que replicou sorrindo: Como assim, Jacob? Também eu estou lutando comigo mesmo, não posso. Ante essa revelação de humildade, calei-me resignado. Então, nós vemos esse trecho aqui. O irmão Andrade conta ao senhor Jacob que muitos pensam que, quando desencarnam, acham que não há mais trabalhos a realizar, pensam em ir para o céu sem necessidade de assumir responsabilidade alguma, acham que a vida é pura contemplação. E entre estes há aqueles que se recusam ao trabalho e, por esta rebeldia, acabam sendo atraídos pelo umbral. Esses irmãos infelizes pela rebeldia, hora ou outra acabam sendo subjugados por organizações de malfeitores desencarnados que vivem no umbral. Após terem vivenciado maior sofrimento no umbral, subjugado por seres cruéis que os obrigavam a práticas de maldades, tornam-se mais infelizes do que o trabalho em planos elevados, onde se sentiriam felizes pelas boas realizações. Teria um convívio harmônico entre as pessoas e cada um faria seu trabalho com mais leveza, alegria, enfim, conseguiriam boas realizações sentindo-se colaboradores, amigos e auxiliares do Criador. Mas precisaram vivenciar o umbral para saber o que chamam de céu é um local de amor, caridade, fraternidade e bem-estar, justamente porque se auxiliam uns aos outros, fazendo uso da organização e a repartição das tarefas. Agora vemos o subtítulo é Na Intimidade do Lar. Daí a minutos, a ausente Marta do quarto ajudou-me ao abençoado amigo a preparar-me e reerguer-me. Antes de sair, pedi-lhe me auxiliasse numa oração breve, na qual roguei ao Todo-Poderoso me amparasse dentro da nova vida e me abençoasse os propósitos de progredir na prática do bem e no conhecimento da verdade. O precioso companheiro abraçou-me, aprovando-me a súplica. Passado alguns instantes, achávamos-nos junto da filha, numa confortável sala de estar. Com emoção, vi um retrato de família adornado de flores. Umedeceram-se-me os olhos ao identificá-lo. Como não recordar semelhante peça afetiva? Não registro a ocorrência pela sua feição pessoal. Desejo apenas marcá-la para consolo de quantos supõem na morte uma derribada completa das doces alegrias familiares. A organização doméstica na esfera elevada mais próxima do homem é muito rica de encanto. Formulei indagações variadas em torno de parentes que eu esperava rever ao regressar. Para todas as interrogações, possuía Marta uma resposta clara e feliz. Informou-me quanto ao destino de quase todos os laços do coração. Alguns associados de minhas experiências jaziam de volta às regiões da carne, disputando novos troféus de redenção, enquanto outros operavam em círculos distantes. Muitos deles, encarnados ou não, poderiam ser visitados por mim e me visitariam a seu turno. Reparando meu interesse pelas novidades, mostrou-me a filha tudo o que representava o acervo da casa. Quadros e decorações, objetos e enfeites desfilaram diante de meus olhos encantados. Nem todas as peças eram semelhantes ao material caseiro que conhecemos na vida terrena, mas a afinidade de tudo o que eu via, de novo, com o ambiente humano, era flagrante no quadro geral. Deteve-se contente ante um piano de cauda harmonioso e belo, mais completo que os do plano físico, afirmando, radiante, que ali mesmo tivera a satisfação de tocar para a mãe anos antes de minha vinda.
graciosa e meiga, executou para meus ouvidos uma área em que deixava transparecer sua extrema delicadeza filial, e talvez porque me visse os olhos marejados de lágrimas, recapitulando as emoções da paternidade terrestre, abandonou o instrumento e conduziu-me ao salão de leitura. Espantei-me ante o carinho com que eram conservadas as publicações. A arte gráfica atinge aqui uma perfeição que não pode ser avaliada na Terra. Os tipos são estruturados em material luminoso e as gravuras na cor natural parecem animadas e vivas. Folheei um volume de vastas proporções. Compunham-no recordações de Beethoven, destacando as lutas com que fora surpreendido no mundo para difundir entre os encarnados a mensagem musical dos planos superiores. Lendo as páginas iniciais, aprendi-lhe sublime conceitos quanto à mediunidade divina entre as criaturas humanas. Perguntei à filha sobre o paradeiro do grande compositor, ao que Marta respondeu dizendo sabê-lo numa esfera superior, cujo clima ainda lhe não fora alcançar. O irmão Andrade referiu-se aos festivais maravilhosos dos círculos sublimados, asseverando que os artistas enobrecidos continuam criando a beleza e o bem para o desenvolvimento da vida planetária, e depois de encantadora conversação, saímos em agradáveis momentos de férias. Então, nós vimos aqui, revendo que o Sr. Jacó se preparava para sair do quarto com a ajuda do Andrade e faz uma prece antes de sair, o que é um bom exemplo para nós orarmos ao acordar e também na hora de dormir. Santo Agostinho orienta que devemos meditar sobre a nossa vivência do dia antes de dormir. Ele sai do quarto e vai ao encontro da filha que está na sala de estar, e neste ambiente ele vê um quadro com imagem de todos os seus parentes. Entre eles havia aqueles que estavam reencarnados e outros em outros ambientes do plano espiritual. E o pai é informado que tem a possibilidade de visitar quem quer que ele deseje visitar desses parentes, E na sala de estar há um piano de cauda e a filha conta que antes de encarnar tocara uma música nesse piano para a mãe antes dela nascer. Portanto, a mãe foi visitar aquela que seria sua filha antes mesmo da gestação, possivelmente, e foi bem recepcionada tocando no piano uma música para homenagear a futura mãe. Depois a filha começa a tocar o piano para o pai, mas ele se sensibiliza, recordando a encarnação, e ela para de tocar, então, e dirigem-se a outro ambiente da casa para conhecer, E ele, então, entra na biblioteca e vê um livro sobre Beethoven, onde é relatado o esforço dele para divulgar aos encarnados as músicas dos planos mais elevados. E também ele escreveu conceitos elevados sobre a mediunidade divina entre os encarnados. É um livro do plano espiritual, esse livro, Beethoven vive em planeta bem elevado. E vemos nesse item que esses artistas fazem apresentações de festivais maravilhosos em regiões sublimes, em regiões sublimadas. Continuando a leitura, o próximo item é o parque de repouso. Muito difícil narrar a emoção que me dominou ao afastar-me do interior doméstico. Lembrando os dias rápidos em que tentava descansar na quietude de uma cidade serrana, quando ainda no corpo físico, vi desdobrar-se ante meus olhos enlevados a paisagem florida e brilhante de um burgo feliz. As casas residenciais distanciavam-se largamente umas das outras, revelando o prévio programa de paz que as fez surgir. Espécies variadas de plantas ostentavam flores garbosas e perfumadas. Estávamos numa extensa planície e não longe divisava o casario que se adensava.
Respirávamos, certamente, nas cercanias de grande cidade do meu novo plano. Informou-me Marta de que ela recebera permissão das autoridades para hospedar-me ali, no grande parque de educação e revestimento em que trabalhava. Incumbia-se de educar crianças recentemente desencarnadas em notável organização que visitei em seguida. Colaborava com diversos trabalhadores no auxílio aos pequeninos arrebatados à experiência carnal. É preciso fazer uma correção. Informou-me Marta de que ela recebera permissão das autoridades para hospedar-se ali no grande parque de educação e refazimento em que trabalhava. Continuando a leitura, alguns amigos dedicados pretendiam receber-me, entretanto a filha querida aguardava-me. Dispunha-se me reconduzir à escola espiritual, tanto quanto eu tivera a felicidade de oferecer-lhe o coração na experiência física. Satisfazendo minha indagação, esclareceu que os edifícios do parque não representavam propriedade particular, eram patrimônios comuns, orientado pela administração central da coletividade. Demonstrando a estranheza que me assaltava, asseverou Marta que na Terra os fundamentos da propriedade são idênticos, variando somente os aspectos da retenção provisória das utilidades planetárias por parte do homem usufrutuário dos bens da vida, porque, apesar das leis respeitáveis que regem o assunto entre as criaturas, toda a individualidade encarnada é compelida um dia, pela morte, a deixar as vantagens da esfera física. Então vamos ver esse trecho, né? Jacob se emocionou ao sair da casa, veio vendo a paisagem, e ele se recorda de que esteve numa cidade serrana para descansar, onde havia flores muito bonitas, isto quando ele estava encarnado. Então, vendo aquela paisagem, ele recorda o passado, né? As casas na colônia eram bem espaçadas entre elas para manter a calma e podiam ter várias espécies de plantas bonitas e perfumadas, porque havia espaço para plantar. Marta relata que recebeu autorização para hospedar-se onde trabalhava. Era um parque em que crianças desencarnadas eram ali acolhidas. A filha, Marta, cuidava de crianças recém-desencarnadas, educando-as, e também auxilia outros trabalhadores que também trabalhavam com crianças desencarnadas. Os edifícios no parque eram patrimônios comuns. Marta esclarece que os bens podem ser usados por outros parentes. O próximo item é reencontrando a mim mesmo. Atravessávamos extensas e formosas avenidas marginadas por vegetação caprichosa e linda, quando tive o contentamento de ver alguns pássaros marcados por peregrina beleza. Cantavam estáticos, quais se fossem minúsculos seres conscientes, glorificando a divindade. A plumagem luminosa impunha-me assombro. Trinavam junto de nós, sem temer-nos. Disse-me então o amigo Andrade que os seres inferiores, onde quer que se encontrem, refletem de algum modo as qualidades dos seres superiores que os cercam, e afirmou que os irracionais da esfera carnal poderiam exibir outras condições de aprimoramento na posição de consciências iniciantes, se os homens adotassem atitude mental mais elevada perante a vida. A harmonia do ambiente lembrava uma pastoral divina. Perguntei a Marta, de súbito, com a aspereza que me é própria, se me seria possível avistar as autoridades administrativas ali sediadas, mas a filha, amorosa e convincente, me pediu aguardasse mais tempo. Reparei o halo de luz que a envolvia e os traços brilhantes que cercavam o Andrade, fixando-me em seguida num demorado autoexame. Meu corpo espiritual jazia tão escuro quanto o veículo denso da carne, ou seja, o corpo dele, né, o corpo espiritual dele não estava emitindo aquela luz
que a filha, por exemplo, estava emitindo. Continuando a leitura. Compreendi o compasso e por pouco não me despenhei do desânimo lamentável. Não trazia ainda comigo suficiente bagagem de luz para buscar confiante a aproximação dos espíritos superiores. Então, vemos aqui nesse trecho que eles foram passear para conhecer o local, a cidade espiritual. Atravessavam extensas e formosas avenidas, marginadas por vegetação e lindas, e em dado momento, Jacob ficou muito contente de ver alguns pássaros belos que cantavam maravilhosamente. Pareciam minúsculos seres conscientes, pareciam que eles tinham uma certa consciência a mais, né? A mais em relação a outros animais que nós conhecemos. Glorificando a divindade, né? Eles pássaros pareciam estar glorificando a divindade. A plumagem luminosa encantava o senhor Jacob. Trinavam, isto é, cantavam junto deles sem temer-los. Disse-me então o amigo Andrade que os seres inferiores, aonde quer que se encontrem, refletem de algum modo as qualidades dos seres superiores que os cercam. Nesta cidade espiritual, devido à organização, o cuidado entre os seres vivos e os cuidados com o ambiente em que vivem, de alguma forma influem que os animais também se aperfeiçoam mais. E afirmou que aqui na Terra, entre os encarnados, na medida em que evoluem os homens e convivem pacificamente, auxiliando, colaborando uns aos outros, os animais deste planeta também evoluirão. Serão mais aprimorados, apresentando uma posição de iniciantes em evolução da consciência. Concluindo então, conforme os humanos se aperfeiçoam, promovem a evolução dos outros seres vivos do planeta. Os animais evoluem conforme os homens evoluem. Finalizando este capítulo, o pai da Marta fala para ela que queria conversar com as autoridades administrativas, porém, a filha diz que ainda não é o momento. Ele observa então que a filha e o Andrade apresentavam luminosidade em volta deles, embora houvesse diferença de luminosidade entre os dois, e achou melhor então aguardar mais um pouco, porque ele não trazia bagagem de luz suficiente para falar confiante com os espíritos, né? Voltando o tema sobre a medida que os homens evoluem, os outros seres também evoluem, no Evangelho segundo o Espiritismo há um texto sobre esse tema, que eu vou ler. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, cujo título é Há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós vamos ver o item 19. E o título deste item é Progressão dos Mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder
Aqui concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Quem deu esse texto foi Santo Agostinho, e foi obtido essa mensagem em Paris, no ano de 1862. E assim finalizamos essas reflexões de hoje. Que todos tenhamos uma boa semana.